Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Que Deus te abençoe e te guarde, você e sua família, tudo que leva o seu nome, mais esse dia, em o nome de Jesus. Nós vamos meditar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 6 ao versículo 21. Quero meditar com você aqui nessa passagem sobre o chamado do apóstolo Paulo. Muito interessante o agir do Senhor Jesus na vida deste homem, provando o seu poder, a sua soberania, provando também a sua ressurreição. Porque o Senhor Jesus, Ele está vivo e Ele está operando, Ele está trabalhando, Ele está manifestando a sua glória no coração dos homens. Diz aqui então Atos capítulo 22, no versículo 6. Paulo, ele estava ali sendo perseguido pelos judeus, foi espancado, quase foi ali assassinado pelos judeus religiosos, até que então chegou ali um batalhão de soldados romanos e tirou Paulo das mãos daqueles judeus. E Paulo então pediu a permissão ao comandante da guarda ali para ele falar para os judeus. Então Paulo vai dar o seu testemunho. E como é poderoso o agir de Jesus aqui na vida de Paulo. Vamos meditar aqui nessa passagem, no versículo 6 e diante. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Olha que intervenção divina maravilhosa. Paulo estava indo a caminho de Damasco para prender, para açoitar, para perseguir, para matar os cristãos. Mas Jesus, então, vai de encontro a Paulo e manifesta a glória dele ali na vida de Paulo. E Paulo, então, vai se converter a Jesus Cristo, ao Evangelho, ao caminho que ele era perseguidor. Então essa grande luz do céu brilhou ao redor de Paulo. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Muito interessante isso aqui, porque nós entendemos que Paulo, ele não estava perseguindo, não era só os cristãos, não era o caminho, o povo da fé, mas ele estava perseguindo o próprio Jesus. Por isso que Jesus falou: aquele que recebe a quem eu enviei, a mim me recebe. Então Paulo, ele era um perseguidor do próprio Jesus. A pessoa que blasfema contra o Evangelho, a pessoa que critica o Evangelho, a pessoa que zomba do Evangelho, ela está criticando, zombando do próprio Jesus Cristo. Então Jesus foi bem firme com ele. Por que você me persegue? Isso aqui é muito interessante, meu irmão. Porque falar de cristianismo é uma coisa. Falar de igreja evangélica também é uma coisa. Falar de religião, de um líder religioso é uma coisa. Mas falar de Jesus, claro que o verdadeiro evangelho representa Jesus. Então Jesus, ele está, se manifestando aqui porque ali aquela igreja era uma igreja verdadeira. Aquele povo que se dizia acreditar em Jesus, acreditava mesmo. Aquele povo, eles realmente eram discípulos de Jesus. Então Jesus está falando com Paulo: por que você me persegue? Aí diz mais aqui no versículo 9. Os que estavam comigo, com Paulo, viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Eu entendo aqui, meu irmão, que Paulo,
apesar de ser um perseguidor da igreja, ele era um homem sincero de coração. Ele era sincero com a sua fé, com os princípios que ele dizia acreditar. Interessante que Jesus quer salvar todas as pessoas, mas aqui, mesmo todos ali vendo o sinal da luz, só Paulo ouviu a voz de Jesus. Eu entendo, meu irmão, que não basta nós termos uma experiência espiritual. Nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus para ouvir a voz de Jesus e então receber o chamado, o propósito, o comando de Jesus para as nossas vidas. Então estavam ali vários homens, mas apenas Paulo ouviu aquela voz. Então, no versículo 10 diz: então perguntei, Senhor, o que devo fazer? Olha para você ver como Paulo era um homem determinado a servir a Deus. Ele era zeloso da lei judaica. Ele era zeloso da lei de Moisés, porque ele queria obedecer a Deus. Agora ele está diante de uma experiência divina e qual que é a primeira pergunta dele? O que eu devo fazer? Se do jeito que eu estou fazendo está errado, me fala o que eu tenho que fazer, Deus, que eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade. Olha para você ver como Paulo é um homem sincero ao Senhor. E o Senhor então disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus dos nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele. Meu irmão e minha irmã, sabe qual que é o nosso chamado? É um chamado para conhecer a vontade de Deus. Então o nosso primeiro chamado é realmente estar com Deus para ouvir a direção de Deus para as nossas vidas. E diz mais aqui, a vontade de Deus para conhecer, chamado para conhecer a vontade de Deus e ver o justo, ou seja, ver Jesus e ouvir a sua voz. Hoje é esse o nosso chamado. Ouvir a voz de Jesus, estar preparado, sendo preparados para ver Jesus quando ele voltar quando ele voltar. Guarda essa palavra no seu coração. Fique com Deus, forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.